outros colegas, né. E agora é do estado todo, né, não tem mais limite, onde está o colega, onde é o grupo, enfim. E vamos retornar aqui nós. Vou compartilhar a tela novamente com o restante dos com os demais slides. Deixa eu achar aqui. Ah, tá. O chat está aqui, beleza. Olha o meu zap de novo. É o mesmo. Não, mas é o meu zap. Deixa eu colocar no modo apresentação. Vai demorando um pouco. Agora sim. Muito bem. Avançando. Próximo passo. Falamos aí da questão da cristalização, eh, só que era um lado, assim, bastante atômico, para ter ideia de como como que acontece o processo de conformação mecânica e quais são elementos que contribuem ou restringem a conformação mecânica. Agora não, é um aspecto até um pouco mais prático, também de controle e conhecimento do processo. Eh, Deixa eu também fazer um destaque aqui em relação a esse tipo de abordagem que nós estamos fazendo, antes de começar os processos específicos. A minha expectativa é um dia, que é hoje, de fundamentos metalúrgicos ou mecânico-metalúrgicos, e depois nós podemos tratar dos processos com tranquilidade, chamando esses fundamentos. Ó, fundamento tal, aqui está impactado por essa forma, influência do tamanho de grão, influência da temperatura de recristalização, e aí fica mais fácil, no dia a dia, nós tratarmos dessas questões. Isso também, como nós estamos apresentando aqui, é bem comum nas faculdades de engenharia mecânica em geral, tem essa base de fundamentos, vocês podem ver pela literatura, todos trabalham dessa forma, primeiro esses fundamentos. Olha que interessante esse fundamento aqui, que é do encruamento e da recristalização. Eu falei da temperatura de recristalização, e era até uma das condições para classificação de processo de conformação mecânica. E como que funciona essa temperatura? Se você conformar um material abaixo dessa temperatura, chamada temperatura de recristalização, o material ele conforma, encrua, ganha em resistência, perde em dutilidade e fica nisso aí. Se você conformar o material acima da temperatura de recristalização, o material encrua, mas em seguida ele já perde o encruamento, pode ser parte do encruamento, pode ser até bastante do encruamento que ele ganhou. A, a resistência ela aumenta num primeiro momento, depois ela cai, e a dutilidade ela diminui, depois ela recupera. É muito diferente você fazer a quente ou a frio. É, são extremos, são opostos, tá? E o que você pode entender como temperatura de recristalização? Temperatura de recristalização seria aquela condição de temperatura onde o material ele tem uma agitação atômica de tal maneira que favoreça a movimentação dos átomos. Não se esqueçam, se você tem um metal formado por átomos organizados geometricamente, que são os cristais, né, a cristalização, para você movimentar átomo dentro da estrutura, se você tivesse como pintar um átomo aqui e olhar para onde ele vai, a movimentação, tinha uma piadinha no meu tempo de faculdade, né? Você pintar um átomo, você usa um pincel atômico, mas é uma piada sem graça. Então você marcasse um átomo e observe onde ele vai ficar nos próximos minutos, ou segundos ou minutos. Se ele tiver muito frio, esse material, esse átomo ele vibra, mas não sai do lugar, ele vai ficar por ali mesmo. À medida que você começa a aquecer, o átomo começa a vibrar mais, então ele se movimenta mais.
Tá? Existem marcadores atômicos para fazer isso. É a base de radiação. Tá? E depois, ele vai vibrando mais e mais, chega uma hora que ele começa a trocar de posição com outros átomos. Tamanha mobilidade e vibração que ele tem. E dessa maneira, você consegue alterar a estrutura. No caso, o que nós estamos dizendo é, uma estrutura deformada é uma estrutura que sofreu uma alteração mecânica, mecanicamente falando. Quando você coloca a temperatura, você também transforma essa estrutura. Muitos chamam isso de tratamento térmico, certo? Se você coloca a temperatura e a estrutura se transforma, foi um tratamento térmico, uma transformação por meio de temperatura. Se você aplica esforço mecânico, uma deformação, e o material também muda propriedades, também é um tratamento. É o tal do tratamento mecânico. Ah, então dobrar a chapa é tratamento mecânico? Sim. Na região que sofreu a dobra, o material ele mudou propriedade. Então foi um tratamento mecânico e assim está correto falar. Tanto é que um dos processos de conformação conhecidos, inclusive na indústria aeronáutica, é a conformação superficial, né, por jateamento, né? Shot pinning, flap pinning, coisas do tipo, que é um processo de martelamento da superfície. Você pode martelar também com martelo, né? E você gera uma transformação em termos de propriedades mecânicas. Aliás, não há segredo nisso. Fazer martelamento de metais para alterar a propriedade mecânica é coisa velha. O forjamento, ele surge daí. Quando eu falo assim, aço forjado, por quê? Forjado significa martelado, tá? É uma forma de se alterar a propriedade mecânica. Muito bem. Então, voltando aqui à questão de alterar a propriedade mecânica, se você tem, olha essa figura, tem 3 estágios aqui, A, B e C. No estágio A, ele simplesmente é um estágio de deformação do material, ele foi deformado, e por isso que ele aparece alongado aqui os grãos, tá? Numa temperatura relativamente baixa, tá? E por sinal, ele foi transformado numa temperatura ah, abaixo da temperatura de recristalização dele. Olha o que está acontecendo. Quanto mais deformação fazemos, que aqui é medido por um percentual de deformação, tá? Esse aqui é a deformação plástica do material. Quanto mais deformado ele fica, menos deformado, menos capacidade de sofrer mais deformação plástica ele tem. Ele vai perdendo a plasticidade, vai ficando encruado, vai ficando menos plástico. Ele vai perdendo dutilidade. Por outro lado, ele vai ganhando em limite de escoamento. Esse Y aqui é de yield point, aqui veio do inglês. Mas isso aqui é o limite de escoamento. O limite de escoamento vai subindo e também tem um certo ganho aqui no limite de resistência. Agora, se com o passar do tempo você mantém ele numa certa temperatura, aumentou a temperatura dele aqui. Tá? Ele tem uma tendência a começar a recuperar a dutilidade e vai perdendo tanto o limite de resistência quanto o limite de escoamento. Ele vai ficando um pouquinho menos resistente. Se você aquecer além da temperatura de recristalização, a dutilidade dispara, o material volta a ficar bastante dútil, a resistência despenca. Esses dois são resistência, limite de escoamento, limite de resistência. Mas repare como é que o material ele sofreu uma mudança, né, em termos de textura ou da sua microestrutura. Tinha grãos alongados, é que ele começa a ter uma formação. Esse estágio intermediário eu não me preocupo, isso aqui é um assunto um pouco mais metalúrgico. Tá? Esse estágio intermediário é chamado de poligonização ou recuperação, não vem ao caso para nós, é muito detalhe. Vamos pegar mais o início e o fim. Material encruado, material que foi recristalizado ou recozido. Então, isso aqui antes e esse depois do tratamento. Isso pode acontecer, inclusive, durante o processo. Se você estiver trabalhando numa temperatura com material acima da temperatura de recristalização, à medida que você vai deformando e encruando, ele já vai recuperando a capacidade de deformar, né? E vai recristalizando. Isso é extremamente interessante.
Tem um custo para fazer isso, precisa ter tecnologia, mão de obra apropriada, ferramental, tem uma série de recursos, mas o resultado ele é bem diferente em termos de propriedades mecânicas no material também. Quando isso acontece numa linha de produção, você tem uma máquina que faz esse processo, você entra com a matéria-prima, ela aquece, você vai conformando em alta temperatura, alta para ela, né, para o material, acima da temperatura de recristalização, ele vai encruando, já vai recuperando, já vai refinando o grão e vai encruando novamente, e você tem um ganho de propriedade mecânica que é simplesmente espetacular, perto do que se tinha no início. O que nós podemos dizer de espetacular? Você vai ganhar 20, 30, 40% de resistência mecânica. É muita coisa, tá? Isso com a mesma composição química, não estou mexendo em composição química. O preço que eu estou pagando no quilo de aço é o mesmo preço. Agora, o material que eu estou fornecendo, a peça, resultado disso, ela tem uma outra propriedade mecânica do que poderia ser imaginado, tá? Imagine vocês que nós vamos trabalhar com uma espécie de um rotor, é, de um elemento mecânico rotativo, sofrendo fadiga em função de pequenos desbalanceamentos e por aí vai. Então, dependendo das propriedades mecânicas desse material, você vai ter um tempo de vida, às vezes, muito reduzido. Eu acho que vocês lembram de um exemplo que eu dei de uma empresa brasileira aqui do Vale que a prensa tinha uns roletes guia e começavam a quebrar. É que esse caso eu conto que foi um dos mais absurdos que eu já presenciei, em que uma peça importada durava anos. E aí pegaram, tiraram, fizeram análise química, descobriram que aço que era, e fabricaram a peça aqui mesmo, e durava 3 horas, né? Quer dizer, então não era a composição química estava certa, né? A questão estava mais no processo de fabricação mesmo, né? Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia. Tem um outro na sequência, seguindo essa análise, aqui ele mostra alguns detalhes. Então, aqui ele mostra o material em recuperação. O que é recuperação? Uma vez que o material foi encruado, que é essa condição aqui, ó, ele está encruado, tem uma certa quantidade de deformação que ele já sofreu, e tem que parar essa deformação antes que ele chegue à ruptura, claro, né? Se o material é capaz de deformar 50%, você vai, no máximo, você vai fazer 40%, vamos dizer assim, do material. Sobra 10% de margem ali, de 0 a 50, que você poderia, tá? Então, esse material é encruado, se você submeter ele a uma temperatura acima da temperatura de recristalização, primeiro ele sofre um processo de recuperação, que é essa etapa aqui que eu falei, não vou ficar detalhando não, tá? Primeiro ele recupera, começa a sofrer reposicionamento de defeitos cristalinos dentro do material. Isso só é enxergado com microscopia de transmissão, microscopia eletrônica de transmissão. Isso é só com ampliações, magnificações de 30, 40, 50 mil vezes para poder enxergar essas transformações. Tá? Isso não é microscopia convencional. Depois que o material já se realinhou, esses defeitos, aí começa a fase da recristalização. Para isso precisa de tempo. Essa primeira fase depende da temperatura e de quanto tempo você deixa o material submetido a essa condição. E aqui também, com a temperatura e quanto tempo. Recristalizar, você já sabe, tem que ser acima da temperatura de recristalização. Recuperar, não, pode ser um pouco abaixo, ele começa um pouco abaixo da temperatura de recristalização. Quanto ao tempo necessário para esse material ficar lá, isso também depende do material. Aços, em geral, eles demandam horas para que o processo se ocorra, né? Que ocorra essa recristalização, por exemplo. Tá? Já o alumínio, ele é quase instantâneo. Não o alumínio liga, estou falando alumínio puro. Uma vez conformado, ele fica encruado, mas aplicando submetendo ele a uma temperatura, vai para o forno, né? Pode ser um forno poço, pode ser um forno câmara, aí vai colocar ele lá numa temperatura elevada, vamos supor 300 graus, 350 graus. Alumínio para recristalizar, o pessoal faz nessa temperatura. Na verdade, faz em 400, né? Alumínio puro, faz em 400 graus, geralmente em torno disso. Porque aí você acelera um pouco o processo
até porque você consegue recristalizar o alumínio quase que instantaneamente, porém, instantaneamente depende da massa. Se você tem um bloco de alumínio, a superfície esquenta, mas o núcleo ainda não está quente. Então você precisa de um tempo de encharque. No momento que ele encharcar de temperatura, não tem mais como colocar temperatura naquele material, aí tudo bem, aí ele está recristalizado. Então o alumínio, ele é um dos materiais, eu acho que é o mais rápido da área industrial que nós temos para esse processo de recristalização. E ele refina o grão, tá? Praticamente de forma imediata. Tá? Agora, esse é um lado bom, e ele também tem um lado complicado, que é o que vem em seguida, que pouca gente conhece. Tá? Em seguida, ó, começa a acontecer, opa, o que seria o crescimento de grão. Tá? Tá. Aqui tem a pergunta: ouro, alumínio e cobre se comportam dessa maneira também, como o alumínio. Todos se comportam assim, porém não tão rapidamente quanto o alumínio. O alumínio é o mais rápido deles. Quando a gente fala em rapidez, né, rapidez é relógio mesmo. Quanto tempo? Porque se você tem um processo que demanda, sei lá, 20 minutos para recristalizar, e você precisa do material recristalizado para a próxima etapa de conformação mecânica, talvez você tenha que ficar aguardando isso aí, vai ter um tempo de espera, produz lote, vai para uma área de espera, uma estufa, e aí você precisa gastar com isso. Tá? Agora, se ele se recristaliza imediatamente, é muito mais barato. Agora, pior, né, ele precisa de horas para recristalizar, 4 horas, 5 horas. Aí, de fato, ele vai ter que ficar num ambiente aquecido, naquela temperatura. E aí é mais difícil fazer o tal do processo de fabricação com recristalização dinâmica, ou seja, em linha. Eu já trabalhei com os dois processos. Eu fui supervisor, inclusive, de laminação, de trefilação, e vários processos de conformação mecânica, a quente e a frio. Então, o a quente, se você tem, e as linhas às vezes são longas por isso, né, exatamente para permitir que você tenha uma cristalização dinâmica, as pessoas não imaginam isso, não, por que tem isso aí, o galpão tem 300 metros? Tem mesmo, certo? Você conseguir processar o material e ele sair nessas condições, ele precisa de uma certa distância para ganhar tempo. E aí você tem vantagem. Eu vou dizer outra coisa, alumínio é um átomo pequeno, tá? Ouro, cobre, são átomos maiores, então a tendência é sempre demorar um pouco mais, porque mobilidade segue o princípio da física, a lei de Newton, né? A lei de inércia, né? Segue a mesma ideia, tá? Se o átomo é mais pesado, ele vai demandar um tempo um pouco maior para se movimentar e tudo mais. Como o alumínio é um átomo pequeno, ele se movimenta bem rápido, né? Então isso é bem interessante, tem boa mobilidade, tá? Muito mais que esses outros aí. É, também, isso que eu falei vale para qualquer metal, tá? Se você pegar uma peça em tungstênio, aí, meu, 74 é o número atômico, aí leva muito mais tempo. Mas eu nunca vi uma peça em tungstênio. Não, mas tem tubo em tungstênio, tem. Geralmente ele é mais para elemento de liga, né? E tanto é que é usado também para aço para trabalhar quente, porque ele é pesado e demanda muito tempo para ter uma transformação. Titânio é menor que o ferro, então em tese ele pode até ganhar em velocidade, tá? É só um exemplo. O crescimento de grão também ocorre em cimentação, quanto mais tempo no meio carbono-aumentar as pessoas. Ok, perfeitamente. Como o crescimento de grão. Aliás, foi um excelente comentário aqui, Walter, em relação à cimentação. Isso vale para a cimentação e todos os processos de tratamento que submetem o material a uma temperatura elevada por um tempo razoável. Tá? O que é um tempo razoável? 1 hora, 2 horas. Como o aço ele requer uma cimentação por um tempo dessa ordem, aí você já começa a entrar dentro do campo do crescimento de grão. E eu vou dar uma outra dica tecnológica, né? Uma dica, um alerta, né? Esse é meu trabalho com vocês. É um dos motivos que faz com que revenimento não possa ser superior a 2 horas. Porque a partir daí você começa a ter o mecanismo de crescimento de grão atuando de forma mais intensa.
Então, quando você fala: "Vamos temperar e revenir". Ah, tá, beleza. Então você revine 2 horas. Não, mas eu preciso revenir 4. Lembram disso? Ah, você precisa revenir 4, então você faz 2, esfria e depois revine mais 2. Você desativar o mecanismo de crescimento de grão, senão você vai ter crescimento de grão, perda de resistência mecânica, tá? E isso não interessa geralmente nessa etapa da peça, que você está indo para um acabamento, terminando a peça, deseja ganhar em propriedade mecânica, você não quer perder, tá? Então, de fato, o crescimento de grão é uma etapa posterior à recristalização e depende de algumas variáveis. Depende da liga, depende da temperatura que você está. Uma coisa é você está crescendo o grão vamos dizer, a 500 graus para o alumínio. A outra você está crescendo o grão a 400 graus. Então faz diferença, né? Um vai crescer mais rápido que o outro. Também depende do tamanho original do grão, tá? Se você partiu já de um tamanho menor, é uma situação. Se partir de um tamanho maior, é uma outra situação com que a velocidade ocorre. Os tamanhos de grão, eles são normalizados pela DIN, tá? Então tem tamanho 1, 2, 3, 4, 5, você começa do 1 mesmo, né? 1 é o mais grosseiro, tá? E vai até 16. 16 é o mais fino, tá? Então isso tem um padrão internacional de grãos grosseiros e grãos mais finos. Então reparem aqui ó, que a curva A é a resistência. Você sai do máximo do material quando ele está em A, depois na recristalização despenca essa resistência, e se você deixar o crescimento de grão acontecer, continua caindo a resistência mecânica, não tão acentuadamente quanto aqui, mas continua. Só que esse não é tão acentuado, tá, tudo bem, só perdeu mais 10%, perdeu mais 5%, você acha pouco? Pode estar impactando no seu fator de segurança do projeto da peça, tá? Olha a dutilidade, que é o B aqui, né? Começa baixo porque estava encruado já, né? Que aqui parte do processo já conformado. Depois, com a recristalização, ganha de utilidade, porém, olha que impressionante. Não é porque está crescendo o grão que vai sempre crescendo utilidade. Começa a cair também a utilidade, tá? Então, você vai perder em resistência mecânica e perde em dutilidade. Ou seja, crescimento de grão é uma tragédia, tá? Isso para as propriedades mecânicas de peças que são elementos de responsabilidade, tá? Aqui também aparece tensões internas. Tensão interna são denominações que eu não tenho grande preocupação, porque não é mensurável, né, para nós. Mas você pode entender tensão interna como sendo o nível de encruamento, tá? É a forma como se armazena energia. E D é o tamanho de grão, que só está mostrando que está crescendo aqui, está aumentando, tá? Simples assim. É, duas perguntas, dois comentários. O primeiro, reforçando o que eu já comentei aqui sobre observação do Valber, sobre o crescimento de grão em cimentação. Sim, vale lembrar que para você cimentar, você vai precisar trabalhar acima de 500 graus. Muitas cimentações ocorrem a 800 graus. Isso é uma temperatura muito superior à temperatura de recristalização dos aços. Então, seguramente, você vai ter crescimento de grão, sim. Tá? E isso é um prejuízo. Tá? Esse lado ingrato, gostei do lado ingrato, de fato é um lado ingrato. Por esse motivo, eu faço uma ressalva em relação aos tratamentos de cimentação, que às vezes as pessoas não prestam atenção. Qual a espessura de uma camada cimentada? Aí você olha lá em qualquer livreto de tratamento termoquímico, vem lá assim, por exemplo, espessura em meio líquido, banho de sal, que é bem comum. Você pode obter até 6 milímetros, olha, 6 milímetros, hein, de espessura de camada cimentada. Quem é que quer um negócio desse? Quem é o louco que quer 6 milímetros? Mas nem 2 eu quero, muito menos 6. Tá? Então, quando se fala em cimentação, processos de endurecimento de superfície, em termos de engenharia, isso cabe a uma espessura que é decimal, espessura de camada cimentada decimal. Por que eu digo isso? Se você deseja ganhar em resistência ao desgaste da superfície, essas peças, que são elementos de máquinas, o objetivo ter uma resistência, ganhar em vida útil do elemento de máquina. Vamos supor que é um dente de uma engrenagem, né? Os dentes de uma engrenagem.
Você deseja ganhar em vida útil, vamos supor que seja um eixo que vai trabalhar em bucha. Você quer ganhar em vida útil. Porém, não se esqueça, isso tudo trabalha com folgas. Então você não pode imaginar que a folga do seu eixo é uma folga centesimal, depois, não, mas a camada tem que ser 1 milímetro de espessura, a camada cimentada. Para quê? Na hora que chegar, se você está trabalhando com um centésimo, se chegar em 5 centésimos, você matou já o seu eixo, já está com folga, vibração e tudo mais. Mas por que você está falando em 1 milímetro? Se chegar em 50 centésimos, você chegou em meio milímetro, que é uma enormidade em termos de folga, né? Então, é sobre essas questões que a engenharia tem que pensar. Por que eu estou pedindo isso? Ou por que pediram isso? E aí, quanto maior a profundidade de camada cimentada, mais tempo para obter. E aí você tem realmente esses efeitos ingratos acontecendo também. Aí depois vai ter arrancamento de camada cimentada, tem alguns problemas dessa ordem. Então, concordo totalmente. E tem um outro comentário aqui também. Ah, quando que se deseja a recristalização? Quando que se quer recristalizar? Quando você quer ganhar resistência. Resistência mecânica. Isso é um grande objetivo da recristalização. Esse é um ponto. Segundo ponto, se você deseja dar continuidade ao processo de conformação mecânica. Então, você conformou a peça até um certo ponto, mas aquele não é o formato final. Então, será necessário submeter a um tratamento de recristalização, que vai ser chamado popularmente de recozimento, não está errado, tá certo? Tá? Mas o recozimento vai recristalizar, e você tem que recozer, mas não deixar de crescer grão também, senão também perde indutilidade, você não quer perder, tá? Então, se você tem uma conformação de um bloco para formar uma peça, vou dar um exemplo: pistão aeronáutico para motor, para propulsor aeronáutico, é forjado, não é usinado. Então, você para forjar, não dá para forjar numa etapa só. Entra um bloco de alumínio lá, então ele é aquecido, conforma, aí ele encrua, ele vai para o forno. Ali ele vai no forno, mas ele forja até um ponto. Ele vai ficar no forno, ele vai recristalizar, vai ganhar resistência mecânica e também vai ganhar indutilidade. Beleza, tira do forno, forja mais um pouco, volta lá para o forno. E assim vai em algumas etapas. Existem alguns filmes bacanas também na internet, fabricando alicate, martelo, ferramentas manuais, né? E mostram o cara pegando uma barra de aço, tá lá alaranjada, coloca lá, bate, forja, tal, aí depois ele vai passando, mas aquilo parece que é muito rápido, mas não é rápido, porque esse processo ele requer conformação, ele requer recristalização. É que na hora que o cara faz o vídeo, tudo bem, ele faz uma sequência para ficar rápido, para as pessoas assistirem, mas aquilo ele passa por etapas de recristalização, tá? Aí você vai ganhar, principalmente em resistência mecânica. Pensem em peças de elevada responsabilidade estrutural, tá? Vou dar um exemplo de peças de elevada responsabilidade estrutural. Como que é uma biela para um motor de alta potência? Para quem trabalha aí com preparação automotiva sabe que tem diferenças. Não, essa aqui é forjada, essa aqui não sei o que tem. Aí começa a ter umas diferenças aí na fabricação. Mesmo que alguns não entendam o que significa isso, mas eles sabem que um é melhor que o outro, sem entender esse fundamento, tá? E existem muitos que são assim, muitas peças que passam por esses processos. Beleza? Aqui é o seguinte, quando fala em crescimento de grão, não é que ele não é um fermento, ele não vai crescendo, né? Na verdade, a fronteira, que é o contorno de grão, olha isso aqui, ó, tá vendo aqui? Tá vendo uma seta aqui, ó? É sinal que essa fronteira, esse contorno de grão, ele começa a andar. O que é andar? Essa região começa a se orientar cristalograficamente igual a essa. Então, se aqui nós temos
os planos atômicos nessa direção, e do outro lado eles estão um pouquinho diferentes, um pouco com outro alinhamento, mas esse outro alinhamento, gente, ele não é grande. Alinhamento de 1 grau, meio grau, sabe, não é 30 graus. E aí você começa a ter realinhamento de planos atômicos. Eles vão vibrando e vão alinhando, tá. Existem alguns fatores que fazem com que isso aconteça. Não vamos entrar em detalhe aqui, até porque é assunto de pós-graduação. Mas, tem uma denominação bem bacana que fala sobre isso, que chama de drive force, ou seja, força motriz. Então, o que é que faz com que uma bolha cresça? Porque ele tem um comportamento de bolha. É como se fosse bolhas de sabão que vão uma juntando na outra. Ou bolhas de água que você encosta em cima de um plano liso e duas viram uma. Então, na verdade, no final, você tem o mesmo volume de material, só que onde você tinha, sei lá, 5 bolhas, depois você tem duas. Né? Elas vão se incorporando, vão se integrando, vão se reorganizando. Então, é isso que é o crescimento de grão. Tá? Qual é o problema? O problema é que no crescimento de grão, não só átomos da matriz se movimentam e se realinham, mas também átomos de impurezas começam a se acumular nos contornos, existe difusão atômica, vai formando uma rede de impurezas. Essa rede de impurezas vai favorecer ruptura, o material perde em resistência. É como se eu dissesse para vocês o seguinte, ó, olha que bacana em termos de processo de fabricação. Você está lá numa linha, ou trabalhando com a fabricação de peças onde envolva conformação mecânica, ou você é um cliente que recebe isso e depois diz: olha, cada lote que vocês mandam chega de um jeito. Ah, não, você quer fazer um acompanhamento do nosso processo, tal, você é encaminhado para fazer um acompanhamento do seu fornecedor. O que, que você vai olhar lá? Por exemplo, vou voltar no slide anterior, tá? Reparem aqui que tem um detalhe curioso. Se o material ele foi encruado, que ele passou por uma etapa de conformação mecânica e vamos dizer que ele tem que ir para uma outra para dar outra etapa para dar continuidade, vamos dizer que, ó, D é a dutilidade. Ele saiu nessa condição, baixa dutilidade, precisa ser recristalizado o material para voltar para a conformação. Passa para a recristalização. Quando chega aqui, ó, ele está numa boa condição de dutilidade, tá? Não compensa avançar mais. O contorno de grão ainda não começou a crescer, os grãos não começaram ainda a crescer, vamos dizer assim, ainda está refinado. Tá? Em termos de resistência, a resistência caiu, isso favorece os processos posteriores, que envolvem ainda a força necessária à deformação, se envolver usinagem, algum tipo de furação, reduz também o desgaste de ferramenta. É hora boa de se fazer isso. Né? E ainda garante que o material, depois da nova conformação, ainda ganhe, recupere resistência mecânica. Ou seja, precisa entender esses momentos. Você pode questionar o seu fornecedor se ele tem um controle desse momento e se ele tem como demonstrar isso para você. Ele vai ter que dizer que ele fez uns experimentos, ele fez lá vários tryouts e conseguiu medir. Ele tem que tirar a peça minuto a minuto não, a cada 5 minutos, a cada 10 minutos, depende do material e do processo. Tirar, cortar, fazer análise. Tira, corta, faz análise. E fazendo dessa maneira, ele vai mapeando o processo dele, para dizer, ó, é aqui que nós temos que parar o tratamento de recristalização e retornar com a peça para a conformação. Isso é muito bacana, isso é uma engenharia de processos na área de mecânica, uma engenharia fantástica de melhoria de processo, de produto. Tá? E muita gente nem imagina, o que nós estamos conversando aqui, você não vai encontrar esse bate-papo, entre aspas, vamos dizer assim, por aí, as pessoas nem se ligam muito nisso, e até mesmo na área de engenharia. Tá? Enfim, isso é muito interessante. Avançando aqui, então esse aqui é um desenho só do crescimento de grão, conforme nós falamos. Aqui eu coloquei duas figuras, mostrando também, dentro do processo de conformação mecânica, alguns detalhes interessantes. Eh, olha isso aqui, uma figura real isso aqui, tá?
dos grãos antes da deformação. Pode até ser que isso aqui já estava recristalizado, né? Já passou por um processo de conformação, já foi recristalizado e vai entrar de novo na conformação mecânica. Então, aqui foi fotografado antes para ver a estrutura ou textura do material, né? E depois da conformação. Reparem duas coisas, duas. Primeira, o grão agora está alongado. Ok. Aqui ele estava menos alongado. É, não dá para dizer que isso aqui é arredondado, né? Porque redondo não tem aqui, né? Tem um nome que eu acho bonito. Chama, ele está em formato idiomórfico ou equiaxial. Idiomorfo seria uma dimensão meia. Qualquer corte que você fizer no grão, ele dá mais ou menos um tamanho parecido do comprimento da seção dele, do corte, tá? Enfim, é mais ou menos isso. Agora, aqui não, aqui está alongado mesmo. Aqui tem dois pontos. Um que ele está alongado. Segundo, vocês reparem, dá para ver umas manchas aqui, uns riscos, parece uns riscos aqui. É que dá a impressão que a foto tá pior, né? Ah, essa aqui foi mais bem feita, essa aqui tem uns riscos, tá mal feito. Não, não é, não. É assim mesmo, tá? Então ele tem umas manchas e ele fica, inclusive, com uma coloração mais acinzentada quando você faz análise no microscópio usando reagente químico. E esse é muito interessante também. Por que isso acontece? Esse acinzentado é sinal que o material ele tem mais defeitos, ele está mais energizado, e quando você faz o ataque químico, a corrosão é um pouco mais acentuada. E aí dá uma cor mais queimada do material. Por que queimou mais na reação química? Queimou mais porque estava mais encruado. Então você pode até usar isso daí, e alguns especialistas utilizam isso como referência para condição de encruamento do material. Se você deixa lá, vamos supor, 3 segundos de reação química, 5 segundos de reação química, e dá coloração diferente ao microscópio, tem como medir essas questões, inclusive, você pode dizer, olha, o material A foi processado de forma diferente do material B. Mas quem te falou? Estou vendo aqui, fiz aqui o ataque e eu percebi essa diferença. Então, tem uma variação de processo de fabricação. Isso eu tenho certeza. Tá? Então, é bem interessante isso. Porque eu falo sobre processo e variação de processo. Todo mundo fica correndo atrás. Não, controle estatístico de processo. Eu preciso garantir um estreitamento, né, dos meus resultados para ter mais confiabilidade. Meu, se não entender do processo de conformação mecânica, você quer fazer controle de processo, tá lascado. Precisa entender desses detalhezinhos, né? É uma forma de controlar esse processo. E boa, muito eficiente. Então, aqui é possível perceber antes e depois. É a parte que está mais assim, com esses riscos, é chamado de material encruado. Por último, nessa figura, não é essa, porque isso aqui é alumínio. Mas se fosse latão, fica mais bonito ainda. Fica uns riscos transversais e conforme o reagente que você usa, fica colorido, né? Fica amarelo, roxo, vermelho, né? E fica bem bonito, né? E você fala, ó, o material está encruado, não foi recristalizado, ou foi recristalizado em tantos por cento. Então, isso é uma forma de controlar processo. Isso aqui é um diagrama que eu resolvi colocar, é uma curva tensão-deformação, é muito bacana para processo de conformação mecânica. Olha que legal. Isso aqui está demonstrando que tem um processo feito a quente, ou seja, você está conformando, deformando o material numa temperatura acima da temperatura de recristalização. Então ele está deformando e recristalizando, nesse caso tem recristalização dinâmica, então nós começamos com material quando a deformação está pequena, aquele ainda não está deformado, começa a deformar, começam a ficar alongados, aqui eles são idiomórficos, aqui estão alongados, estão alongando, como se fosse estirando o material, tá? Só que como ele está recristalizando, começa aqui também um processo, tá, de
recristalização, isso aqui ainda não é, isso aqui seria a recuperação, que eles chamam, e aí ele perde resistência, ganha utilidade, e o material recristaliza. E a partir daqui ele pode ir recristalizando, recristalizando, você vai deformando, recristalizando, e aí consegue uma condição de escoamento desse material bem interessante. Para esse tipo de teste, inclusive, é feito um ensaio de fluência para mostrar que durante o processo você pode ter recristalização. Agora, se você não tiver na fluência nenhuma deformação significativa, tá? Aí ele mais cresce grão do que recristaliza desse jeito. Mas enfim, aqui é só para demonstrar que começa com um tamanho de grão e durante o processo ele sai refinado. Isso é muito usado, já falei para vocês aqui, com alumínio, porque é rápido. Tá? Então você consegue ganhar em propriedade mecânica do alumínio nessa forma de processá-lo. Aqui é algo parecido, só que usando fotos reais, né? Onde os grãos são mais grosseiros. Aqui ele já está encruado, está recristalizando, e aqui tem uma estrutura mais fina. Tá? Isso é foto mesmo. Então, essa textura granulosa aqui é porque os grãos estão bem mais fininhos do que estavam no início. Tá? Eu peguei essa figura de um processo não, num artigo de pesquisa, né? E eu peguei, cortei, e a hora que eu cortei, eu falei, deixa eu ver que material que é esse. Bom, só de olhar aqui, ó, tensão do material. E ele está escoando aqui entre 60 e 80 MPAs. Para fazer um teste desse, ficar bonito desse jeito, recristalização dinâmica. E entre 60 e 80, que seriam 70 MPAs, tem um material que faz isso uma lindeza. Alumínio puro, puro. Aí ele dá 70 MPAs, ele escoa. Só que tem uma incongruência aqui, ó. Ele faria isso a 600 graus e não 800. Então, talvez seja algo parecido com, para chegar nesse 800, pode ser um alumínio liga mais também. Então, pode ser liga de cobre. Eu vou ter que dar uma olhada no artigo. Ou, de repente, nem pensaram nisso que eu estou falando. De repente, coloca aí só para demonstrar qual que é a ideia. E aí, nem tem, porque eu estou lembrando aqui de cada um esses materiais. Mas, de qualquer forma, ficou bem ilustrativo, achei legal. Que de fato é isso que acontece, não quer dizer que seja nessa temperatura exatamente com aquela tensão que eles marcaram ali. Aqui tem um resultado também de um trabalho bem bacana, esse é um trabalho mais refinado. E eu gosto de olhar alguns trabalhos, mas não com visão necessariamente científica, eu sou um cara mais de fábrica, de pensar em processo mesmo. Então, reparem aqui, foi feita uma análise microscópica, é um aço baixíssimo carbono, né, que é 1006, tá? E foi feito mais no intuito de pesquisa isso aqui. Tá? Então, repare que aqui tem um material que está bem recristalizado já, então, vamos ver aqui, seção A. Deixa eu tirar da frente, que está na frente da minha leitura. Ok. Tá, nós. Tá entrando aqui, ó, meu celular tentando me fazer ouvir música, mas eu não vou ouvir música agora. Tá vendo? Já tirei aqui. Tem umas playlists boas, mas ele entra de vez em quando no modo música. Não sei se já sumiu para vocês. Sumiu. Beleza. Muito bem. 1006, sessão 3 encruado. O A, ele está encruado, deixa eu ver uma coisa, tratado 5 minutos e recozido. Tá. Ele, na verdade, aqui, pelo que eu estou vendo, ele colocou esse aqui encruado, e ele está dizendo encruado.
é que toda vez que meu celular desliga e liga, eu vou desligar ele entra com modo de música, tá no automático dele. Pronto, agora não vai entrar mais, tá. Então, eu percebo que ele está encruado, tá vendo os riscos aqui, ó, toda vez que aparece um monte de risco, tá, isso é normal de processo de encruamento, tá. Em seguida, ele submete isso a um tratamento térmico para começar um processo de recristalização, eliminar o encruamento e vai começar a crescer grão também, tá? Então ele começa a ter recristalização, depois avança com o crescimento de grão e vai avançando para cima do material. O que acontece aqui é que ele está mostrando momentos do processo onde você tem uma região mais superficial e uma região mais interna. Muito provavelmente o que nós temos é esse lado esquerdo, está mais próximo à região da superfície, onde você está aquecendo e é onde a frente de reação acontece. Então é como se você tivesse é, uma recristalização e um crescimento de grão, é claro, ele começa de fora para dentro no material, da região mais quente para a região menos quente. Tá? No final aqui você tem ele recozido e pior que recozido. Na verdade, o E aqui, que aparece recozido, ele está recozido e com crescimento de grão também. Aqui. Claro que não pode ser aço, esse aço é baixo carbono, se for um aço convencional não acontece assim tão rápido, a não ser que utilizou uma lâmina extremamente fina, tá? E ele também não coloca que temperatura ele tratou aqui. Muito provavelmente foi numa temperatura bem elevada, né? E aí sim, de fato, a gente tem uma reação dessa em menos de uma hora, senão você não consegue isso no aço. É interessante porque reparem, eu não fico olhando só figuras assim batidas que pode estar em algum lugar ou decorando. Eu também gosto de analisar aquilo que apresento. Eu faço revisão de artigos e de projetos, de relatórios, e é meu trabalho analisar. Eu também gosto de mostrar para vocês como eu estou fazendo. Tá? Por isso que eu estou olhando aqui e falo, bom, aqui ele está encruado mesmo, começou do lado esquerdo, então só pode ser dali que está vindo a fonte de calor. 30 minutos é pouco, então tem que ter uma temperatura muito alta que ele não coloca aqui. Então, são análises nossas de engenharia normais, do dia a dia, né? Bem simples. Simples assim, né? Nosso dia a dia. Aqui nós temos uma demonstração, propriedades mecânicas. Lembra que agora há pouco foi feita a pergunta, né? Quando que a recristalização é necessária? Primeiro, todo o processo de tratamento mecânico ou termomecânico, um dos grandes objetivos é você transformar as propriedades, né? E aqui tem uma demonstração usando ferro, cobre e magnésio. Ou seja, mostrando aqui a curva tensão-deformação de um material e demonstrando que o ferro é CCC, cúbico centrado, o cobre é cúbico de face centrada, o magnésio hexagonal compacto. Olha que interessante. O ferro tem uma boa resistência mecânica perto dos demais. Porém, tem uma dutilidade menor, porque ele tem menos direções para se deformar. A verdade é essa. O cobre, que é CFC, tem várias direções, tem 50%, na verdade, mais direções para sofrer deformação. Por isso ele é mais dútil. O cobre, o estanho, dessa forma, o níquel, todos eles são CFC, todos eles têm mais dutilidade. Tá? Por outro lado, o hexagonal compacto ele é um primo do CFC. Qual é o problema do hexagonal compacto? Não está muito em relação à dutilidade, mas está em relação à resistência mecânica. Como ele tem planos sobrepostos, né, de camadas atômicas, ele corre o risco de ter um cisalhamento. Então, a resistência mecânica ela é relativamente baixa. Tá? Então, materiais hexagonais compactos eles têm essa dificuldade. Né? O magnésio é leve, mas a resistência mecânica dele é muito baixa, perto do cobre, por exemplo, ou até mesmo do alumínio. Tanto é que no passado, quando eu falei aquela hora de roda de magnésio,
Depois surgiram as rodas de liga leve, vinha esse nome. O carro tem roda esportiva, aí vinha roda liga leve, que na verdade era uma liga de alumínio, né? Alumínio, magnésio, né? E hoje em dia nem fala mais isso, só fala assim, roda de liga, né? Ou roda esportiva, ninguém nem mais fala do material, mas antes falava ainda, né? Interessante isso. E a roda de liga leve, ela é leve, mas é mais pesada que o magnésio, mas é bem mais resistente, que é o caso do alumínio, que não sofre esse processo de fratura com clivagem, né? Em seguida, eu, eu quero demonstrar o seguinte, mostrando essa tabelinha. Antes, olha o ferro. Ah, o ferro ele tem esse perfil aqui, tensão, deformação. É, mas a mesma liga ou o mesmo material pode ter perfis diferentes. É que nós olhamos aqui, a tensão, deformação do ferro está aqui, do cobre está aqui, do magnésio está aqui. Mas o mesmo aço tem uma curva para ele na condição normal e outra para ele trabalhar da frio. Aço inox 301. Inox 301 é o inox austenítico, né? Tem uma curva e propriedades para ele na condição normal e outra severamente laminada a frio. Claro que severamente, é austenítico. Austenita é muito deformável. Austenita é CFC. Alumínio puro, normal e severamente laminado a frio. Claro, alumínio puro é super dúctil. SFC também, né? Ó, latão para cartuchos. Latão já é uma liga, certo? Cobre e zinco. Aí você já não tem o mesmo nível de utilidade. Você tem resistência mecânica. Então agora nós podemos comparar. Olha que legal. Aço doce, 1010. Normal, 336 MPa. Trabalhada a frio a 90%, ou seja, deixou uma rebarbinha lá de 10% para não romper o material, para não trincar. Conseguimos levar quanto? 910 MPa. Incrível, né? É o mesmo material, só que está deformado, está encruado, você tem um salto, né, em propriedades. Em compensação, o alongamento despencou, né? 38% inicialmente caiu para 2%. 2% você está no limite, né? Também não deforma mais nada, tá? Então ele tem agora uma boa elasticidade até, mesmo sendo um aço 1010, e tem baixíssima dutilidade. Olha o inox 301. Inox 301, como todo inox da série austenítico, de aço inox austenítico, eles são conhecidos pela sua conformabilidade, ou seja, são bons de deformação. Então, tubulações, você pega aí a refinaria, que utilizou muito aço inox nas suas tubulações para resistir a produtos químicos e tal, né? Olha a dutilidade desse negócio. Ó. Inox 301, normalmente, 60% de dutilidade. Gigante a deformação plástica dele. Se você comparar com o alumínio puro, está falando em 40%, e o latão em 55%, o inox 301. Tá? Qual o problema? Preço, né? Claro, tem que ter bolso. Segundo, ele contém muito níquel, e níquel é como se diz, tóxico para o ser humano. Então, isso não é usado para tubulações onde passam alimentos. A indústria alimentícia não usa esse tipo de aço inox. Então, a indústria química, tudo bem, mas a alimentícia, não. E depende da indústria química também, não estou falando de indústria farmacêutica, tá? Enfim, tem que ter uma série de cuidados em relação a isso. Você não pode ter nem água passando no aço desse aqui para fornecer, vamos engarrafar, tá? Não, não existe. Essa é uma desvantagem. Severamente laminado, você sai aqui de 770 MPa e vai para 1.290, 1.300 MPa. Tá? Então você repara, vocês podem reparar que todo o material normal, que seria ele na condição recristalizado, né? Ele tem umas propriedades e depois ele salta em propriedades, né? Em termos de resistência e decresce em termos de dutilidade. E você, se você considerar vários níveis de encruamento, você tem várias curvas para o mesmo material. Depende do que você está procurando. Tá?
tudo isso é dentro de conformação mecânica, né, pessoal? Aqui é um corte de uma peça que foi forjada, né? Eu só peguei essa figura para mostrar. Estão vendo essas linhas aqui? São as linhas equivalentes à deformação dos grãos que você tem no material. Então, depois do forno, isso aqui certamente era um bloco, tipo uma bolachona, e aí foi para uma prensa, aquecido e forjado, tá? Para ter esse formato todo arrumadinho aqui assim, isso aqui foi uma prensa, um forjamento em matriz fechada, né? Para dar essa forma, dessa maneira. E aí vocês podem observar essas linhas de deformação, que na verdade tem a ver com a direção de grão também, e eventualmente tem impurezas. E o que é importante observar nessa figura? Que não temos a mesma condição de deformação em todos os pontos da peça. Então, quando se faz um projeto de peça que vai ser forjado, uma das questões assim abordadas qual será a resistência mecânica resultante na alma, tá? Como se que fosse uma alma, ou no cubo interno ou no externo, tá? Então, isso aí tem diferenças nas suas propriedades mecânicas. Você não vai ter propriedade mecânica uniforme nessa peça toda, não tem como. Porque a própria conformação mecânica pode até ser que na bolacha, de onde o blank, de onde saiu o forjamento, as propriedades estavam assim um pouco mais próximas, tá? Mas agora não está não, né? Então tem variações aí. Isso é problema? Não, não é problema de jeito nenhum. Na verdade, você com certeza vai ter ganhos de propriedades aqui num processo desse forjado. Estou dizendo essas variações, tá? Que são inerentes à própria conformação mecânica. Aqui eu peguei como exemplo uma figura que representa uma estampagem de copo a partir de um disco metálico. Imagine que esse disco, tá, ele vai chegar nisso aqui. Então, essa é a estampagem de copo. Nós vamos falar disso em estampagem, do cálculo, como que isso é feito, tá? Condições de ferramental, especificação de ferramental. Tá? Então, isso tem a ver com estampagem profunda ou estampagem de copo, que é a denominação que ela recebe. E é claro que a parede aqui tem um certo nível de deformação, mas aqui nessa curvatura aqui da parede com o fundo do copo, essa base, aqui tem um nível de deformação mais acentuado e propriedades mecânicas também diferentes. Importante ressaltar o seguinte: se isso vai ser submetido a uma condição de corrosão, um fluido corrosivo que vai conter esse recipiente, esses cantos aqui onde tem uma deformação mais acentuada também deve sofrer uma corrosão mais acentuada. Daí a necessidade de eventualmente fazer um tratamento posterior, tratamento térmico para alívio de tensões, onde se ganhe em resistência à corrosão. Isso é um exemplo, tá? Perguntas, dúvidas, comentários? É bastante coisa, né? Em termos de fundamento, mas tem mais coisa, na verdade, eu sempre procuro fazer uma seleção, separar aquilo que é mais interessante para nós, pensando em dois aspectos, ou melhor, três. O raciocínio de vocês em termos de projeto, o raciocínio de vocês em termos de processo de fabricação, e o raciocínio de vocês como engenheiros em termos de manutenção, de análise de falhas e coisas do tipo. Acho que essas três frentes têm que ser sempre trabalhadas, tá? E estimuladas que vocês pensem a respeito, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, como que nós estamos. Nada? Nenhuma pergunta? Posso fazer eu, então, alguma pergunta? Acho que eu vou partir para a conclusão, porque o tempo tá meio que no limite. Eu tenho só mais 2 ou 3 slides, pouca coisa, que eu já regulei para dar o tempo certo. Mas eu vou aproveitar, já que ninguém fez pergunta. É, essa questão
encruamento e recristalização que nós abordamos aqui, para vocês verem em mente alguma aplicação desse conceito numa fabricação industrial de algum tipo de peça especificamente? Poxa, essa peça poderia ser assim, aí seria um ganho e tal. Onde que poderíamos usar esse conceito? Alguma ideia? Encruamento, recristalização, num processo de fabricação industrial, oxe, específico. Alguma sugestão? E aí? Nada? Opa, trem de pouso. Sim, mas o trem de pouso tem várias partes no trem de pouso. Mas de qualquer forma, é, pode ser. Vale lembrar também que o trem de pouso tem muitas partes dele que são usinadas. Tá? Então você vem, você já tem que ter tido o blank forjado, recristalizado, assim vai. Você chega numa condição onde você vai usinar o trem de pouso, partes dele, para montar, porque você não vai poder forjar ele lá dentro da empresa. Eu acho que a Eleb não faz isso, né? A Embraer trem de pouso não faz esse forjamento lá. Não sei se eu estou enganado, tá? Então ele já tem que ter vindo feito esse trabalho no Blank. O Blank tem que ser um Blank especial para isso. Eu tô com uma sugestão aqui, vou falar para vocês, vai. Algo que usa muito, mola. Já pensou numa mola automotiva de alta performance? Como que ela poderia ser feita? Onde que isso ajuda no processo? Hein? O que vocês acham? Eixo de transmissão. Eixo de transmissão. O que é um eixo de transmissão? É o semi-eixo que sai, que vai até a roda. É isso. Até o mocinética, aquele semi-eixo lá. Na verdade, eixos em geral, eles têm uma necessidade de ter uma conformação e uma recristalização, mas também vem lá do Blank. Sabe por que que eu falei da mola, gente? Que você pode entrar com uma. Você pode fazer mola. Vou dar um exemplo para vocês. Mola de, sei lá, 10 milímetros de diâmetro. Eu posso comprar uma barra de 10 milímetros, tá? Eu conformar ela na formato de mola, fazer o tratamento térmico e ter uma mola. É uma situação. Ou eu compro uma barra de 20 milímetros, conformo, passo numa forja rotativa, ela rebaixa, passa num forno, faz o tratamento, recristaliza, passo de novo na forja rotativa, refino, encruo, refino, volto, passo de novo, até chegar em 10. Quando eu chegar em 10, vamos supor que eu tive que fazer isso 4 vezes. Eu comprei uma barra com tamanho de grão e agora eu tenho um nível de tamanho de grão, uma dimensão muito mais refinada. Ah, mas essa mola custa muito mais cara. Ah, sim, mas ela é mais resistente mecanicamente, mais resistente à fadiga, ela tem mais elasticidade, ela dá mais amortecimento. É outra mola. Ah, mas as duas têm 10 milímetros de diâmetro. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas nós estamos falando de outra mola. Tá? Não estou falando do formato final só. Quanto ao eixo de transmissão de carro, se for, dependendo da potência, você queira ganhar em resistência à fadiga, resistência mecânica e resistência à fadiga, sim, também é a mesma coisa. Ele tem que ter partido de um blank que passou por esse processo uma, duas, três, 4 vezes e foi sendo refinado, recristalizado
e no final, usina-se, esse eixo é usinado, as extremidades eventualmente vão para um recalque, um forjamento de extremidade, para montar esse eixo. Mas é uma peça de alta responsabilidade estrutural, no caso mecânica, né, estrutural, mecânica, tá? Mas são coisas do nosso dia a dia, isso daí, tá? E tem muitas peças que têm esses cuidados assim que as pessoas não imaginam. Pessoal, aqui no final aparece, eh, só que eu, opa, aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu vou deixar nos slides, porque aqui era só para demonstrar que na fabricação de um aço, por exemplo, poderia ser de alumínio, outro, eu peguei do aço, que é muito mais comum no dia a dia, tá? Fluxo simplificado para a produção, e todo o processo que você pega já é fluxo de produção de aço, por isso que eu estou demonstrando aqui, vem aqui a forma como que é feito o aço, aciaria, alto forno, forno LED, nem usa mais LED desse jeito assim, mas enfim, tudo isso cai num lingotamento contínuo que vai para laminação. Aí vem aqui produtos laminados, né? Aí já começa aqui processo de conformação mecânica. É muito comum e nós temos que entender que essas matérias-primas ou esses processos, principalmente o processo de laminação, ele é um processo de laminação de produtos semi-manufaturados primários. O que a laminação faz, ela envia isso para tudo quanto é outros processos de conformação mecânica. A laminação, ela abastece forjamento, ela abastece processo de trefilação, de extrusão, tá? Estampagem. A laminação é o grande processo de conformação mecânica que alimenta outras linhas de fabricação, tá? Como eu trabalhei em vários processos de conformação, e entre eles laminação, é muito bacana poder ver desde o processo inicial lá na preparação do metal, ele na condição fabricar o metal, obter o metal, ele líquido, depois ele sendo lingotado e conformado, e você gera vários semi-manufaturados, e onde você é capaz de dizer, poxa, isso aqui é um semi-manufaturado de qualidade e aquele outro não é tanto assim, por motivos diversos, como impurezas que nós falamos, tamanho de grão, esse controle químico, tem uma série de fatores aí. No final, tudo sai com uma etiqueta parecida, mas tem um que eles têm diferenças, tá? Essa é uma visão que nós, da engenharia, temos que ter. Tá? Em seguida, esse aqui é um bem simplificado, depois tem um fluxogramazinho aqui em duas etapas, mas isso não é o importante, tá? Eles dizem a mesma coisa, só que ele termina do meio, aqui no final, depois que lingote, isso aqui é um lingotamento contínuo. Ó. A mesma coisa, ó, sai do lado de cima, isso aqui na verdade é uma espécie de forno, recebe metal líquido e vaza, né, uma barra que ela vai sendo solidificada, endireitada aqui e entra num laminador. Isso aqui é um sistema de laminação, eu vou falar disso especificamente na próxima aula, inclusive, que é exatamente laminação, tá? E aqui também algo bem parecido, tá? Também passa por laminação. A diferença é que esse aqui ele quis dizer que é uma laminação contínua, vai vazando e vai laminando, e daqui você vai obtendo já outros produtos até. E esse aqui não. Isso aqui ele vai fazendo lingotes e vai fazendo um por um. Isso aqui é intermitente e esse aqui é contínuo ou estacionário. De qualquer forma, dos dois, a gente obtém aqui barras, tarugos ou blocos, né, chapas, tá? E depois vai para outros processos, continua com formação mecânica, porque essa aqui é a primária, e depois temos outros processos. Aqui aparece e continua laminando, tá? Pode passar para o processo de laminação. Esse aqui é laminação de tubos, tá? No caso, tubo de parede espessa, né? Que parede grossa, que é tubo mecânico, né? Um processo de laminação, por incrível que pareça, tá? E vamos gerar outros produtos aqui na frente também, né? Aqui tem bobinas, né? Laminadas a quente. Nós vamos ter chapas, aqui placas, ó. Tá vendo? Produtos mais finos, inclusive. Road é vergalhão, tá? Barras, enfim.
produtos aqui que são produtos planos e perfilados, inclusive. Tá? E aqui, sem les, é tubo sem costura, que vem aqui dessa laminação para tubo sem costura. Tá? Eu vou finalizar, tem um último slide, só mostrando. Isso aqui é um tubo mecânico sem costura. Olha a espessura da parede do tubo, estão vendo? Tá? Mas aqui temos chapa, perfilados, cantoneira, viga aí e outras vigas aí, né? Aqui temos barras com seções diferentes, que podem ser fabricadas por laminação também. Enfim, são muitas dessas possibilidades. Tudo isso aqui sai de conformação mecânica e muito mais. Tá? Esse assunto aqui eu vou deixar para a próxima aula. Tá? O que é direção de laminação em uma chapa metálica. Tá? Deixei até umas figurinhas aqui que falam sobre isso. Acho que eu vou colocar isso aqui para como a atividade que vocês têm que fazer, porque eu já deixei duas figuras. Deixei essa, falando de direção de laminação, e deixei uma outra muito bacana, que é essa aqui, que fala das propriedades do material de acordo com a direção de laminação, com que você faz o ensaio. Ensaiar na direção de laminação é uma coisa, transversalmente a ela é outra situação, e num ângulo qualquer você tem que avaliar também. Eu devo passar isso aqui para atividade a ser entregue, a atividade atribuída que vocês vão entregar depois, tá? Muito bem, cumprimos aqui. Pessoal, finalizamos hoje então? Tudo ok? Sob controle? Eu vou passar esse material para vocês também e vou deixar aquela última pergunta como atividade atribuída para vocês entregarem, tá? Eu agradeço muito, muito a participação de vocês, a presença, é uma satisfação. Eu sempre fico muito motivado em trabalhar aqui com vocês. Mesmo com essa distância, eu procuro preparar um material para a gente gerar uns debates, muito dentro da nossa área de engenharia. Tá? Ah, a proposta da atividade se entregue, não se preocupe, eu vou detalhar melhor. Na verdade, eu vou aumentar o texto, é porque ali eu tinha deixado mais para conversar com vocês. Então, eu vou colocar uma situação, explicar do que se trata e por que aquilo acontece. E vou deixar duas figuras para vocês olharem e tirar como base. Tá? É que, na verdade, quando você trabalha numa empresa. Tá. Eu não, na aula anterior de PCU, eu não mandei os slides para vocês? Será? Esqueci? Bom, não tem problema, eu mando de novo. Eu achei que eu tinha mandado. Tá? Eu envio da aula 7 e 8, tá? E envio esse da 9 e 10. Eu só arrumo ali o texto, porque não é mais falado, eu vou deixar por extenso, cito qual é a situação, e se vocês tiverem dúvida ainda assim, na próxima aula eu tiro dúvidas sobre isso também. Beleza? Isso, ia ser um debate. Aí eu resolvi mudar agora. Falei, não, já estamos terminando, eu coloco como exercício, só que eu vou preencher melhor. Ok? Pessoal, muito, muito obrigado. Grande abraço. Boa noite para vocês. Vejo vocês em breve.